está aqui pela primeira vez, eu sou o Luiz. Já fui o Luiz Fernando, já fui o Penteado, agora eu só sou o Luiz. Nós vamos estar aqui interagindo um pouco. Por que nós vamos falar da lei de sociedade? Primeiro, nós estamos falando das leis morais. Se você buscar junto ao livro dos Espíritos, você vai começar a descobrir quanto a gente aprende com esse processo, quanto a gente vivencia esse processo de cada uma das leis. E quanto eles nos ajudam a nos equilibrar. Mas hoje nós vivemos na nossa sociedade um processo muito louco, porque as relações estão muito confusas. As pessoas têm dificuldade em interagir. Relações interpessoais hoje são muito complicadas na maior parte das vezes. Tirando em alguns pequenos núcleos, a maioria, as pessoas estão em um quadro meio de tensão, meio de ansiedade. Temos depressão em vários espaços, em várias situações. Temos pessoas com grandes problemas de inter-relação e nós muitas vezes não sabemos nem por que aquilo está acontecendo com a gente. Por que mudou o nosso humor? A coisa está tão tensa que nós estamos nos acostumando a termos problemas emocionais, a termos problemas orgânicos junto ao nosso comportamento emocional. Poucas semanas, 2 meses atrás, eu fui intimado a ir ao geriatra. E uma das primeiras coisas que a geriatra virou para mim e perguntou era: como é que vai a sua... O senhor está meio deprimido. Eu olhei para a cadeira e falei: eu? Eu falei: minha amiga, eu vou só dizer uma coisa para você. Eu perdi 30 quilos. A minha cara está deprimida porque faz muito tempo que eu não como. Mas esse regime todo, esse processo todo, foi porque eu resolvi tomar vergonha e resolver o problema da minha diabetes numa vez. Enquanto eu estava gordo, as coisas se alteravam e tinha colesterol alto, tinha... A casa de ferreiro espelho de pau. Daí fomos tomar as providências que tinham que ser tomadas. E nessas providências que foram tomadas, foi emagrecendo. Foi do dia para a noite, foram quase 1 ano e meio trabalhando esse processo. Óbvio, que depois que a gente passa dos 70, as coisas despencam. E aí a gente perde a gordura, a velhice aparece. Aí todo mundo olha para a minha cara e diz que eu estou doente. Mas há um processo geral de as pessoas olharem umas para as outras e acharem que as outras estão doentes. E algumas estão mesmo. Só que a gente não sabe lidar com isso. Aí, por que eu trouxe esse processo? Na lei da sociedade, nós aprendemos o seguinte: o homem, inquestionavelmente, é um ser gregário, organizado pela emoção para a vida em sociedade. Nós somos aqueles seres que viemos para cá para aprendermos a conviver uns com os outros. Mas primeiro nós vamos ter que aprender a conviver conosco mesmo. O que não é fácil. É muito mais fácil a gente fingir que convive bem com o outro do que com a gente. Com a gente, vai olhar para o espelho e você está vendo que não está funcionando. Mas o cristianismo nos possui o extraordinário objetivo de criar uma sociedade equilibrada, no qual todos os seus membros sejam solidários entre si. Eu acho que nós estamos meio atrasados nessa história, mas estamos tentando caminhar para isso. E nós temos que aprender a lidar e a conviver com as outras pessoas dentro de uma proposta de evolução, de crescimento. A vivência cristã se caracteriza pelo clima de convivência social, em regime de fraternidade, no qual todos se ajudam e se socorrem, dirimindo dificuldades e consertando problemas. Será que é isso que nós estamos fazendo? Será que é esse o processo que nós estamos seguindo? Será que é por aí que as coisas estão sendo construídas?
Nós estamos, na maior parte das vezes, lamentando, sofrendo, culpando, responsabilizando o outro. Terceirização é um negócio que funciona maravilhosamente. Qualquer culpa é do outro. Aqui, normalmente, a culpa é do Jean. Certo? O Jean é culpado. Certo? E a gente vai desenvolvendo uma série de ações durante a vida que não nos aproximam e nem faz com que nós sejamos solidários ao próximo. Mas que nós acabamos sempre entrando no processo de tentar colocar a culpa para fora ou de olhar para o outro e dizer que ele está melhor que eu porque ele fez alguma coisa errada. De louco. Aí a gente faz uma primeira reflexão nesse processo. Viver o Cristo é também conviver com o próximo, aceitando conforme suas imperfeições. Já começou a complicação aí. Sem constituir-lhe fiscal ou pretender corrigi-lo. Mais complicado ainda. Antes acompanhando com bondade, inspirando ao despertamento e a mudança de conduta de moto próprio. Tá fácil? É assim que nós estamos fazendo a história? Ou seja, ele tem que descobrir o caminho para ele melhorar. Para isso, eu também tenho que descobrir o meu caminho de melhor. O que me faz uma pessoa melhor? Eu tenho que apresentar, e a gente fala isso o tempo todo, ele acabou de fazer uma oração aqui que nos dizia exatamente isso. Nós tínhamos que amar ao próximo como nós mesmos, ter um acolhimento com aquele que está necessitado. Nós estamos numa casa religiosa que se propõe a ajudar o seu semelhante. Será que nós fazemos isso efetivamente? Ou a gente faz só o colorido inicial? Às vezes a gente não percebe disso. Ah, mas eu dou cesta básica. O problema não é dar cesta básica. Porque não é só da cesta básica que o indivíduo precisa. Tudo bem que ele precisa comer, né? Mas ele precisa de atenção, ele precisa que alguém o ouça, ele precisa que alguém tenha algum tipo de disponibilidade para estar com ele. E na maior parte das vezes o que ele precisa é de um exemplo, de um modelo. Será que a gente está sendo esse modelo? Ou nós já estamos ali dizendo, ah, mas isso que está acontecendo consigo é porque você não fez isso, você não fez aquilo. Ou se quando ele sai de perto nós já não falamos, também, com a história que ele montou, com a vida que ele tem. Quantas vezes a gente não faz isso com o vizinho? Né? Tem lá um desacordo, a gente ouviu o desacordo na casa do vizinho. Ah, mas que aquela mulher tem um gênio horroroso. Ah, mas o marido era um sem vergonha. Nós já julgamos em cima. Não é assim que a gente acaba fazendo? Quando eu crio a minha reforma pessoal, ou a reforma pessoal de alguém, inspira confiança. Quando as pessoas me veem melhor, mais ativo, mais interagindo com o meu semelhante, eles começam a me olhar de uma forma diferente. Isso faz o quê? Que modifique-se o meio e renova os companheiros com que cada um se afina. Óbvio que todos nós já vivemos essa experiência. Tem muita gente que já foi à casa espírita, minha amiga que estava conversando agora há pouco aqui, e obviamente encontrou nessa casa espírita o chefe. Então tem um chefe por aí. Eu chamo dos donos da casa espírita. Né? Então tem o chefe. E aí o chefe falou, está falado. Me manda, tem que fazer. E aí você tem um bando de robô dentro da casa espírita, você não sabe nem por que eles estão fazendo aqui. Não, mas você olha aqui, tem alguma coisa estranha. Porque as pessoas não são autênticas e elas entraram no processo de que quando elas entram dentro da casa espírita, elas têm que virar santo. Não é assim? Tem que ser aquele que é o perfeitinho. Vocês não veem, ó, o André com cara de anjo. Né? Ele se põe assim só o dia que ele vem aqui. Certo? Então, funciona? Funciona. Não é isso, cara.
que a gente está fazendo para melhorar esse processo? Tentando ser mais autêntico, né? Tentando desenvolver a coisa de uma outra forma. Boa noite, Ed. Tentando evoluir de uma outra maneira. Então, vamos gerar esta reforma pessoal. Vamos pensar um pouco como é que a gente está agindo. Lógico que nós não vamos virar santo do dia para a noite, nem é essa a ideia. Mas se a gente tiver a noção, como diziam os nossos antepassados, que, né, não faça aos outros o que você não quer que se faça, que façam a você, né, é bem isso. Na hora que você tem atitudes que você gostaria de receber, você começa indicando para o outro que é aquilo que você quer receber. É aquilo que você quer colher dentro dessa relação. Agora, se eu simplesmente ignoro, ou agrido, ou tenho uma atitude negativa para o outro, é aquilo que ele vai responder para mim. Eu vou plantar e vou colher. O caminho não é esse. Quando a gente lida com criança, a gente tem esse processo, porque ela responde na hora. O bom da criança é essa, elas não vão pensar para responder. Então, se você tem uma atitude não muito coerente, o grande problema é esse, nós não conseguimos, na maior parte das vezes, na educação ser coerentes. Então, nós dizemos, não, não pode, isso não é permitido. Até, né, eu precisar dar um jeito de tocar lá o aparelhinho na mão da pessoa para poder ela distrair e não incomodar. Né? Aí ela pode. Não, mentira é feio. Aí tocou a campainha, se for comigo, diga que eu não estou. Mentira é feio. São coisas que a gente vai vivendo, né? E que você, e olha, você está vendo que isso está acontecendo assim, não conta para fulano. Por quê? Se não tem coerência, se não é legal, por que eu estou fazendo? Né? Então, são situações que a gente não percebe, isso está no automático. E nesse automático nós vamos levando a coisa, construindo por aí. Né? Quem é que confia naquele que... Aí tem aquele pessoal, o pessoal legal, que vai lá para cima da montanha, que se isola, né? Que faz lá uma série de coisas para dizer que ele está num processo de elevação. E a pergunta que nós fazemos é: elevação para onde? No que ele está colaborando com o conhecimento dele para aqueles que ele compartilha o espaço? Não, porque ele não está compartilhando espaço com ninguém, está trancado lá dentro. Isolar-se, portanto, a pretexto de servir ao bem, não passa de uma experiência na qual o egoísmo predomina. Por que o egoísmo predomina? Porque eu estou simplesmente preocupado na minha evolução, os outros que se danem. Eu só quero a minha elevação. Mas eu aprendo desde pequeno que essa elevação só acontece quando eu me dedico a ser uma pessoa melhor e a convidar outras pessoas a serem melhores também. Essa é uma reflexão que a gente normalmente não faz. Eu vou para Tibete. Não sei se está funcionando muito o Tibete atualmente, mas tudo bem. Vou lá para o Tibete e vou ficar lá escondido no Tibete, meditando. Ótimo. E depois que eu fizer a meditação toda, o que eu vou fazer com o que eu descobri? Vou continuar meditando, esperando que um dia alguém lá de cima venha e me leve. Isso. Será que é por aí? Será que esse é o processo? Aí a gente começa a pensar efetivamente no que nós estamos construindo para nós mesmos. Aí você começa a perceber que a sua vida não está tudo o que você gostaria. Tudo bem, você está lá, sua família é legal, você tem o seu trabalho, você está tentando desenvolver a vida, você está lá, você ouve umas abobrinhas no mundo que você não sabe muito bem o que você vai fazer com elas, mas a vida está boa. Eu estou reclamando do quê?
que eu vou fazer com o processo? Eu posso estar ganhando um monte de dinheiro. Tá? O que eu estou construindo com isso? O que eu estou fazendo para ter uma sociedade melhor? Qual é a minha postura? Eu não estou falando em apenas dar ao outro material que ele possa estar precisando, mas, né, dar ao outro um pouco da minha presença, um pouco da minha paciência e ter um pouco de consciência daquilo que está sendo vivido e perceber que tem momentos em que eu também tenho uma necessidade enorme de ser ouvido e acolhido por alguém. Quantas e quantas vezes a nossa jornada, você não para assim, eu precisava tanto que alguém me ouvisse. Eu não paro, mas eu não falo isso para ninguém que eu gostaria de falar. Eu não peço a alguém para me ouvir. E eu não peço a alguém para me ouvir, primeiro porque eu tenho medo de que a pessoa vai me fazer crítica. Segundo, porque, na realidade, que ela, tudo bem, ela pode não fazer crítica, mas vai falar para todo mundo o que eu estou falando para ela. Né? Mas por que eu acho que ela vai fazer isso? Porque eu mesmo faço. Aí tocou, sim, o Márcio está lá. Aí a gente não para e não pensa nessa história. Que alguém está precisando só muito. Você está querendo botar alguma coisa para fora, que você não está bem, que você está lá com um monte de coisas dentro da sua cabeça que você não sabe por quê. Né? E a gente não toma a atitude que precisaria ter tomado. Será que a gente pode modificar isso? E não é se isolando, comungando, é estando junto, é compartilhando. Né? Você tem lá. Quantas vezes as pessoas não chegam aqui prontas para poder pegar o pescoço de alguém? Mas vieram na casa espírita, meio de livre espancada e vontade, porque vai que melhora. Né? Sim. Vamos botar o nome lá na vibração, porque vai que o cara melhora, assim, eu não preciso pegar o pescoço dele. Mas você não sabe por que ele está mal. E se você não sabe por que ele está mal, você, na realidade, não está ajudando. A pessoa está esquiva, está agressiva, as coisas podem estar complicadas. Quantas pessoas a gente acaba não cruzando, por exemplo, aqui, que vieram até aqui, que estão com câncer. Só que ninguém sabe se ela está com câncer ou não. Ela está aqui, participando, veio buscar ajuda. Veio buscar ajuda afetiva, veio buscar ajuda espiritual, veio buscar acolhimento. E não estamos nós, somos os que temos que ficar lá preocupados qual é o problema que ela tem, mas sim em acolhê-la. Se ela se sentir acolhida, uma hora ela vai chegar para nós e dizer que ela está com câncer. Não é assim? E aí você vai conseguir ajudar. Tem música que você pergunta para a gente tem um vício legal fazer isso? Tudo bem? Tudo bem. Esse tipo de resposta é aquele assim, eu não quero falar sobre o assunto. Então estamos todos bem. Tudo bem. Ótimo. Né? Se você tirar o pé de cima do meu calo, eu vou achar melhor ainda. Certo? Não vai funcionar. Aí vem esse texto que eu vou pedir para o André ler para mim, que é Jesus nos deu o exemplo. Desceu das regiões felizes ao vale das aflições, a fim de ajudar. Não convocou os privilegiados, antes convidou os infelizes, os rebeldes e rejeitados, suportando suas mazelas e assim mesmo os amou. No colégio íntimo, esteve a abraços com sistemáticas dúvidas dos amigos, suas ambições infantis, suas querelas frívolas,
suas disputas, contra ele. não se afastou deles, embora suas imperfeições não se rebelou contra eles. Ajudou-os incansavelmente, até os momentos extremos, quando sofrendo no Getsemane, surpreendeu-os, mais de uma vez a dormir. E retornou ao convívio deles, quando atemorizados, a sustentá-los e animá-los, a fim de que não perecessem na fé, nem na dedicação em que se fizessem mais tarde dignos do seu mestre, em face dos testemunhos libertadores a que se pregaram. Foi legal esse tema. Não veio aqui para dizer que ele era o Todo-Poderoso, que ele era o rei, que ele ia resolver todos os problemas. Ele veio para acolher. E através da atitude dele, ele foi mostrando às pessoas e dando exemplo de paciência, compreensão, de dar uma oportunidade para que os outros possam acordar dentro do seu processo. Ele foi nos dando um exemplo enorme. E nós falamos dele o tempo todo. Não falamos? Não toda hora falando. Estava louco para poder fazer pregação. Mas quem disse? Será que nós ouvimos bem o que ele nos disse? Será que nós nos propusemos efetivamente a construir algo diferente? Então, a gente para pensar um pouquinho para chegar a uma conclusão desse contexto. Né? Senhor. Atesta a tua confiança no Senhor e a excelência da tua fé mediante a convivência com os irmãos, mais inditosos do que tu mesmo. Primeiro, vamos atestar a confiança que nós temos nele. Algumas pessoas dizem assim, mas é difícil, né? A gente fala que a gente confia tudo, mas a gente não vê. Mas a gente não diz o tempo todo que ele está em todos os lugares, todas as coisas, em todos os momentos. A gente não diz que ele está na natureza, que a gente adora derrubar, estragar. A gente não diz que ele está nos permitindo momentos de alegria. Por que que a gente não atua efetivamente dentro desse processo? Por que que nós não damos um passo? Eu vou dar um exemplo simples dessa história. Quantas vezes você chega no seu trabalho de manhã e não dá bom dia para as pessoas com as quais você cruza? Quantas vezes você desce no elevador e grunhe, como se você estivesse falando bom dia? Ponto. Quantas vezes você não é capaz de dizer muito obrigado? Mas um muito obrigado verdadeiro, real. Quantas vezes a gente esquece de falar por favor? Coisa antiga? Não, não. Você gosta quando você recebe isso. Quando as pessoas te dão esse cumprimento. Você fica meio atrapalhado, meio confuso quando alguém estranho te dá um bom dia, mas automaticamente você passa pela pessoa e você vai acabar sorrindo. Por que será? Por que será que as coisas podem ser tão tranquilas? Por que que eu tenho tanta necessidade de fazer cara feia para atender aquela moça que fica no caixa do supermercado? Porque a conta é alta? Que culpa não tem? Foi ela que estabeleceu aquele preço. E ela está ali tentando te servir. Não é? Ela está cumprindo ordem, está tentando servir. Quantas e quantas vezes você é incapaz de deixar o lugar no ônibus para o outro, o outro tenha mais necessidade? Porque, cheguei mais cedo, por que ela não chegou mais cedo? Quantas e quantas vezes
por nada. Nós simplesmente não acolhemos aquele que precisa. Quantas vezes dentro da sua própria casa você está vendo que a pessoa não está bem, aí você vira e fala assim, nem vou perguntar porque eu não quero nem saber porque lá vai vir problema. Eu não posso trocar nem dentro da minha casa, vai ficar ruim essa história. Quantas vezes você tem crianças que não conversam dentro de casa porque os pais não estão abertos a ser. Só que eles vão encontrar lá fora quem conversa com eles. Tá? E nem sempre as pessoas que vão conversar com eles têm uma proposta positiva. Quando a gente trabalha com dependente químico, a gente percebe muito isso. Por que que nós temos adolescentes, ou até pré-adolescentes, viciados em droga? Porque eles não têm com quem trocar, o único que eles trocam é o outro que também já é viciado, e o traficante que está lá ajudando ele a ficar viciado. São coisas que a gente não percebe, a gente não troca. Quando eu percebo que o idoso que está dentro da minha casa, ele está abalado, ele está confuso, ele está perdendo algumas vezes a memória. Será que é porque ele acha que vai começar o Alzheimer? Ou é porque é solidão, é vazio? É não ter ninguém que tenha paciência de conversar com ele. Ah, ele vai te contar uma história antiga? Vai. Mas aquela história, de repente, tem um sentido muito maior do que os simples fatos que ele está relatando. Primeiro, porque ele está trazendo uma experiência. Outro, porque ele está nos ajudando a pensar naquela experiência. Será que a gente parou para pensar nisso? Ou só vamos dar um jeito de nos livrar do bem? São coisas que nós vivemos nessa sociedade que levam ao que nós estamos vivendo aí. Certo? Que levam à corrupção, que levam a ter grupos de ladrões, de assassinos. E a sociedade já começa a achar aquilo mais normal do mundo. Então, nós vimos há pouco tempo atrás o que estava acontecendo no Guarujá, certo? E as pessoas estavam ali, né? Aconteceu. Será que está bom isso? A escola está com o galho da árvore caiu e matou uma criança de 5 anos de idade. Isso é normal? Certo? Mas a gente acha, ouve na televisão, né? Principalmente os amigos do tema, ouve lá na televisão e fala, que horror! Mas para e pensa que, de repente, na sua volta tem uma série de pais que estão com filhos em escolas que estão na mesma situação. Será que a gente se mobiliza em termos de sociedade, pelo menos para poder fazer uma pressãozinha para a prefeitura arrumar o que tem que se arrumar? Será que não? São várias coisas. Se eles, a lâmpada acesa, querem ficar a marcha. Dá um exemplo. Faz com que eles se desenvolvam. Ah, coitadinho. Coitadinho, né? Como dizia minha avó, filho de rato que nasce pelado. Então, na realidade, não tem essa de coitadinho. Coitadinho é um negócio muito ruim. É você menosprezar o outro. Você dizer que ele é um infeliz. Mas você não sabe o que está acontecendo com ele. Em que problemas ele está envolvido. Você não parou para pensar nisso. Nada espere dos outros. Você quer fazer, você quer ajudar? Faça. Se o outro vai entender, ou vai te responder, ou vai te elogiar pelo que você fez, isso é uma decisão dele. Não? Mas você tem que ter consciência de que você fez alguma coisa que você queria fazer. Não é assim?
que era importante para você fazer. Que ia dar uma sensação de tranquilização, de gratidão, de ter tido a oportunidade de estar ajudando. Será que a gente parou para pensar nisso? Se eles te enganam ou te traem, se censuram-te ou exigem o que não dão para, o que não te dão, ama-os. Mas ama-os mais. Sofre-os mais, porquanto são mais carentes de socorro e amor do que supões. Se conseguires conviver pacificamente com e os amigos difíceis, e fazer-os companheiros, terás logrado êxito, porquanto Jesus em teu coração estará sempre refletido no trato, no intercâmbio social, com os que te buscam e com os quais ascentes na direção de Deus. É real, é uma batalha, é uma atividade diária. E essa atividade diária não é aquela que a gente faz via WhatsApp. Não vai funcionar. É aquela que a gente, no mínimo, conversa com a pessoa. Não é isso? No mínimo, eu dou uma resposta real. E não simplesmente mando lá, como é que chama aqueles desenhos? Emojis. Emojis. Isso é terrível. Ah, mandei um coração enorme para o santo. Mas não vemos já mais ou menos uns 10 anos. Só pelo celular. Está funcionando isso? Eu não fui nem capaz de dar uma ligadinha para falar no telefone, eu simplesmente mandei um coraçãozão. Aquele coraçãozão, de vez em quando, tem uma sensação de não me amole. Né? Ah, tem sempre uma historinha que eu conto. Falecimento do meu pai estava lá, eu não queria fazer velório, aquela coisa toda. Então, nós o levamos para o local, no cemitério onde ele ia ser enterrado. Ele ficou lá uma meia hora, uma hora ali na capela do cemitério e depois ele foi ser enterrado, porque ele escolheu ser enterrado. Só que nesse meio tempo que nós estávamos ali, chegou um senhor, hoje eu dou risada da história, porque ele virou para mim e falou assim, que coisa, né? Como teu pai estava bem, né? O que ele entendeu que estava bem, eu não sei, né? Mas estava bem. Aí ele falou assim, sou muito amigo do seu pai, eu fui muito amigo dele. Foi? Ah, o senhor conviveu muito com ele. Ah, convivi muito. Faz uns 45 anos que a gente não se vê, mas eu convivi muito. Eu olhei para a cara do cara e falei, ah, que bom, né? Muito obrigado pela visita aqui, muito obrigado, senhor. Aí eu vinha passando aqui na frente e resolvi perguntar quem é que era que tinha morrido. E aí me disseram que era seu pai. Ah, e eu resolvi entrar. Ah, obrigado. Então o senhor faz oração com a gente. Essa é o tipo de ação que nós esperamos dos outros. É isso que a gente gostaria de receber. Né? Se vocês perguntarem, eu não sei o nome dele até hoje. Ele não disse o nome. Né? Como eu tenho o mesmo nome do meu pai, ficou fácil para ele. Né? Mas ele não disse o nome dele. Sei da onde e por quanto que ele é primo, se é realmente primo. Né? Ninguém que eu perguntei da família que estava ali sabia quem era ele. Mas eles eram amigos há muitos anos. Ele só não se viu há 45. Então, antes de nós ficarmos criando conclusões, vamos pensar neste processo de uma forma. Eu trouxe aqui a bibliografia, que é o Livro dos Espíritos, é óbvio, mas esse livrinho, Leis Morais da Vida, do Divaldo Franco,
sua psicografia, psicografia do Divaldo, do Espírito da Joana de Ângeles, e ela trabalha em cima de cada uma das 6 notas. E você pode fazer uma reflexão interessantíssima. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar o que nós estamos fazendo com a nossa jornada, com a nossa postura. E antes de criticar o próximo, antes de botar o dedo no nariz do outro, pense em você mesmo. Quantas pessoas também, talvez, que estivessem querendo botar o dedo no seu nariz, e você está lá criticando o outro. E será que esse outro não está precisando de ajuda? De apoio? Será que ele não está desenvolvendo? Do lado o próximo à minha casa, tem um local, um terreno, onde eles guardam aquelas pedras de decoração, para poder fazer piso, para fazer parede. E tinha, agora ele não está mais ali, mas ele tinha um guarda, que ficava ali à noite no terreno, porque o terreno só tem um galpão no fundo e as pedras estão todas ao ar livre. E ele simplesmente tomava conta daquilo. E ele, na verdade, isso durante muito tempo, ele conviveu com isso. E um dia, minha mãe já tinha idade, meu pai já tinha partido, ela resolveu colocar o lixo na rua, certo? E ela simplesmente saiu e bateu o portão. Só que ela não pegou a chave para voltar. Ela ficou trancada para fora da casa, na calçada. Aí ela não sabia o que fazer. Como é que ela ia dizer? Eu estava trabalhando, certo? Minha irmã mora fora de São Paulo, e ela estava ali perdida. Aí ela viu esse rapaz lá do depósito passando. Bem no estilo dela, ela virou para o menino e disse: meu querido, você tem mãe? O rapaz olhou para ela e disse: chora. Então, pensa em mim como se eu fosse a sua mãe. Eu bati a porta e também tranquei para fora. Eu preciso de alguém que pule esse portão e possa abrir a porta para mim. Aí ele olhou para a cara e disse: sim, senhor, pode deixar. Aí ele pulou o portão, entrou, foi lá, apertou o botão lá onde tinha que botar, o portão abriu. E ela, obviamente, agradeceu a todos os santos, dizendo para ele que ele ia ser muito iluminado, aquelas coisas todas. E eu ouvindo essa história, já rindo da situação. Aí tá bom. Aí ela virou para mim: agora você precisa passar lá e agradecer a ele. Fechado. Né? Aí eu cruzei com ele no dia seguinte, na rua, na calçada, e falei para ele: olha, muito obrigado pela ajuda que você deu à minha mãe. Ah, uma mãe muito legal. Eu falei: que bom. E passou. Até que um dia, toca a campainha na minha casa, tipo 11 horas da noite. E aí ele falou para mim assim, eu atendi, era ele disse para mim assim: doutor, será que eu posso falar com o senhor? Pode. Espera aí que eu já estou descendo. Fui até o portão, ver o que estava acontecendo. Ele falou assim: eu posso entrar de pouco na sua casa? Pode. Abri a porta do meu consultório, que fica embaixo. Entra aí. E fora está meio frio mesmo. Não, doutor, é que eu estou com muito medo. Você está com medo do quê? Eu estou com muito medo de morrer. De morrer naquele depósito sozinho. Eu precisava de alguém que eu pudesse sentir seguro. Será que eu posso ficar um pouco aqui? Eu falei: não só você pode, que aqui que eu vou buscar travesseiro, vou buscar cobertor, né? Você tem o divã aqui dentro do consultório, você vai deitar, vai dormir aí com tranquilidade. Amanhã cedo
Se você não estiver melhor, nós vamos no hospital. Bom, assim? Ah, tá bom. Eu acho que eu nem vou precisar ir no hospital, porque o meu médico fica do outro lado da rua, mas ele não tem ninguém lá essa hora. Então tá bom. Então senta, entra. Conversei um pouco com ele me contou lá os medos dele, os dramas dele. É uma pessoa muito simples. Passou, ele foi, melhorou, dei remedinho para ele lá. Eu sou o rei dos florais, então dei remédio floral para que ele melhorasse o estado de humor dele. Percebi que. Aí entendi, depois que ele me contou com calma a situação, que ele tinha ido até o atendimento do SUS, aí, do processo todo, e que o médico tinha virado para ele e dito que ele tinha uma doença que poderia ser fatal, e que se ele não cuidasse, ele ia morrer. Dentro das limitações culturais dele, e intelectuais que ele tinha, ele achou que isso ia acontecer no dia seguinte. Né? Ele entrou em pânico. Então, eu falei para ele assim, ah, manda esse médico do SUS para catar copinho. Não é assim que resolve a história. Você vai lá no consultório do doutor, que você também ajuda ele lá, faz trabalho para ele vai te atender, você vai descobrir que não é nada disso. Aí, essa semana passada, por que eu lembrei dessa história agora? Na semana passada, ele passou ali em casa, ele está morando um pouco de mais distante, e ele passou para perguntar se eu não estava precisando de alguma coisa, se não tinha o serviço. Eu falei para ele assim, tá lá, precisa limpar as calhas. Você vai limpar as calhas para mim? Ele falou, lógico, é já. Subiu, pô, as calhas. Tal. Aí, antes dele subir, eu falei para ele, só tem um detalhe, certo? Eu não recebi questão de um dinheiro em espécie essa semana. Eu só tenho aqui o cartão para poder passar, pegar o dinheiro no banco. Se não tem problema de eu pagar você amanhã. O senhor perguntou para mim se eu tinha. O senhor falou para mim qual era o problema para o senhor não me atender aquele dia que eu pensei que ia morrer. Eu parei e falei, cala a boca, eu disse que você está falando besteira. O dia que o senhor puder, a gente acerta. Eu só limpei o seu telhado. É a hora que você leva aquele tapinha e fala, acorda, cara. Certo? Ele pode ter sido um cara humilde, um cara ignorante, mas ele sentiu o acolhimento. E não me custou absolutamente nada. Tinha local, tinha espaço, tinha o remédio em casa. Não me custou nada para poder fazer aquilo. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar um pouco. Agradeço a vocês, a cooperação, a paciência. Eu vou ter o velhinho que de vez em quando ele volta. E ao pessoal da internet também. Assim que o André conseguir me ver, fazer ele enxergar. Obrigado a vocês todos por essa oportunidade. Assim vamos mantendo o coração sereno, a alma tranquila, depois de uma palestra tão edificante, tão calma, tão suave, como que o mestre Luiz passou para nós. E com essa mesma serenidade, nós pedimos aos amigos espirituais da Plano Astral Superior, aos amigos operários do bem, do Caritas, que nos auxiliam na nossa jornada no dia a dia, na nossa jornada espiritual, que abençoem a todos os aqui presentes, encarnados e desencarnados, levando a cada um, ao coração de cada um,
aquela sementinha que esteja precisando. Levando aos irmãos e amigos que estão em casa, assistindo a palestra, a luz do Caritas, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo, num só coração, como diz a oração, num só pensamento, como fala a oração, vamos nos unir e mentalizar e pedir pelos irmãos, pelos nomes que estão na nossa urna vibratória. Que Deus permita que essa luz aqui produzida, essa paz, essa força, também, Pai, possa ser transmitida a todos aqueles que estejam necessitados. Aos nossos irmãos sofredores nos hospitais, aos nossos velhinhos desamparados, sem os seus amigos, sem a sua família, que recebam sempre a luz do Cristo e a esperança de dias melhores. Às crianças órfãs e abandonadas que tenham, Pai, um futuro, tenham uma estrada, tenham quem os guie. Pai, pedimos pela própria casa do Caritas que possamos continuar com esse trabalho de auxílio ao próximo, encarnado e desencarnado. Obrigado, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos, de aqui aprendermos, de aqui ajudarmos. Paz e Cristo, que assim seja.